Olá pessoal, é mais um vídeo da série Ciência Espiritual da Criação 51. A gente hoje vai estudar sobre, continuando, a hereditariedade da irradiação do amor divino, que na Umbanda é conhecida o trono por Oxum e o outro lado, o lado contrário, de Oxumaré. Oxum é o fator agregador do amor mineral. Oxumaré é o fator diluidor e renovador, ou seja, ao mesmo tempo que ele dilui o que estiver errado, ele renova. A irradiação desse trono, como os outros tronos, alcança tudo e todos e esse trono é da concepção divina das coisas. Ele é bipolar. No lado positivo, ele tem um magnetismo, irradia um magnetismo agregador. No polo negativo, tem magnetismo dual, ora dilui as agregações, ora renova os meios e os sentimentos. Na parte positiva está o trono Oxum, que é o orixá do amor, da concepção e das agregações universais. Gente, sem agregação, ou seja, sem o amor, a partícula do amor, o fator do amor, que é agregador e é mineral, formiga, caramba. Tem formiga por aqui. Bom, então não haveria, não se conseguiria criar, certo? Todos os tronos trabalham em conjunto, né? Como vocês viram nos vídeos passados. Chegar mais perto, por causa do som, que uma energia penetra noutra e forma uma outra onda, né? E assim vai. Fica tudo agregado, não se perde nada. Todo o trabalho deles fica agregado, né? Bom, então, como eu estava dizendo, sem esse fator, não haveria criação. O nosso corpo, ele é agregado, ele tem essa partícula agregadora, porque nossas células são todas unidas. O perispírito do ser humano, o perispírito do animal, ele tem essa partícula agregadora para que as moléculas dele fiquem juntas. Quando uma pessoa não tem amor dentro de si, e ela falece. Então, ela é uma pessoa muito negativa, tão negativa que não houve como resgatá-la, porque ela teria que mudar sua maneira de pensar. Então, ela vai com muito ódio, muita raiva, mágoa. E aí fica com aquele pensamento, pensando, eu quero me vingar de fulano. E se ele tiver evoluído na vida passada algum poder de sair onde ele está para
para ir até o encarnado para fazer mal, ele vai. Mas se ele não tiver esse conhecimento, ou esse tipo de revolução, ele vai ficar ali onde ele foi, no umbral, ou no abismo, e fica por ali. Ou pode também ficar preso aqui na Terra. Bom, aí o que acontece? É uma pessoa que não tem amor. Aí o que vai acontecer com o tempo, né? Não é logo de imediato, mas com o tempo. Aquele ódio passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele com aquele ódio lá dentro. Então, aquelas moléculas do perispírito vai se desagregando, vai se desunindo e vai caindo pedaços onde ele estiver, no solo. E aqueles pedaços, eles são aproveitados pelos magos negros para fazer seres artificiais, clonagem. E os seres, os médiuns em desdobramento que vão lá, nesses lugares, então eles veem esses seres que vão perdendo o perispírito, faltando, por exemplo, uma parte do braço, faltando um lado da cabeça, um fígado, porque o perispírito tem todos os órgãos que nós temos, só que é numa matéria mais sutil. Porque vai enfraquecendo os chakras, por falta de amor vai enfraquecendo, quer dizer, a intensidade vai enfraquecendo, e aí começa esse desmoronamento do perispírito. Bom, então, na parte positiva está o trono Oxum, o orixá do amor, da concepção e das agregações universais. Não se pode criar nem o corpo humano, nem os átomos da água, por exemplo, a água, esse líquido da água, são moléculas junto com outras. Quando a água fica poluída, ou quando se coloca perto de um copo d'água, ou até ali na beira do mar, né? Do rio, uma música não muito suave, como esse rock moderno metálico, de uns metaleiros aí, que toca aquelas guitarras, né, elétricas, esse rock de hoje é funk, tambores muito assim agressivos, tocando muito agressivamente. Na África, num determinado lugar da África, é proibido tocar um tipo de música, porque eles dizem que aquele som atrai as forças negativas que vêm ao local. Então, eles não deixam. Então, quando se tira a foto da água com a câmera especial, né? Então, aquelas moléculas que parecem uma renda. Sabe aquelas mulheres de mulher rendeira lá do norte? É assim, é uma coisa linda. Até pode ser, é como se fosse um mandala, né? Então elas começam a ficar deformadas e algumas até com uma cor escura. Totalmente aquelas formas geométricas lindas, totalmente deformadas. Por quê? Vai desagregando. E isso acontece no nosso organismo, na nossa parte sutil. Ficando ouvindo durante muito tempo essas músicas, reparem como a música indiana, que tem tamborzinho, né? Pequeno, tamborzinho pequeno. Na Ubanda, que tem o atabaque,
a gente se sente até bem com aquele ritmo, né? Porque está um ritmo positivo. Mas se mudar a frequência daquele ritmo, aí fica ao contrário, né? E aquilo aí vai fazer mal. Dei esses exemplos para vocês entenderem, para quem... Tem pessoas que estão pegando vídeos assim, mas não tem noção de nada, né? Estão se sentindo atraídos para saber, mas não tem noção. Então, a gente tem que explicar ou voltar a explicar o que já explicou de uma outra vez, né? Bom. Então, o Oxumaré é o da renovação da vida, né? E da diluição das agregações desequilibradas. O magnetismo de Oxum é positivo. É irradiado em fluxos de raios retos que consolidam as agregações, concebendo tudo e todos. Mas ele não é reto, mas ele tem uma forma feminina, né? Geométrica, geometria sagrada. A onda. Esse barulhinho aí foi trovoada. Bom, então... A cadeira horrível, aquelas coisas de rodar horrível, não roda, gente. Puxa. Então, ela em fluxos retos, né? Fluxos, pode ter mais até de um. Então, na vertical e com essa forma, a onda tem essa forma, que é a do coração, que é a forma geométrica sagrada do amor. Não é só um símbolo, não. Ela é assim, Oxum. A partícula de Oxum é assim. A partícula de Oxum é assim. Mas a onda de Oxum é assim. Aqui. Dividido, né? Então, repetindo. O magnetismo de Oxum é positivo e irradiado em fluxos de raios retos que consolidam as agregações, concebendo tudo e todos. Todos os 7 tronos, que é igual a 14, né? São divindades geradas pelo Criador na sua qualidade individual. A Oxum também se auto-irradia, por ela ser uma individualidade do Criador, né? Ela se auto-irradia em ondas coronais, as quais vão ligando as substâncias. Então, quando essa onda vem, ela vai ligando o que tiver que ser ligado, que está por aqui, tá? Vai ligando. Vai ligando uma onda que estava ali, que já tinha sido preparada anteriormente, pelo primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e ela agrega também aquela onda. E o que tiver que agregar. Eles não dizem tudo, né? Estão ligando. Então, as quais vão ligando? Vão ligando substâncias, elementos, essências, sentimentos e
unindo os seus afins entre si pelo elo do amor. Então, lembram que eu expliquei sobre os elementos e as essências? Primeiro plano é elemental, né? O segundo plano, aí é colocado uma essência. Ela trabalha no primeiro, no segundo plano, no terceiro plano, no quarto plano, no quinto plano, etc, etc. Porque todos os tronos trabalham tudo coordenado, como se fosse tudo uma coisa só, né? E a outra parte de Oxum é Oxumaré. Então, ela é dual, bipolar, irradia de forma ondeante. A outra é assim, ela é assim. E aí se cruzam, né? Em uma de suas ondas, dilui tudo que tiver errado, né? Enquanto a outra flui o fator renovador. Ao passo que ela retira o que está errado ou em excesso, aí vem a onda pertencente ao Xumaré, a segunda onda dele. Então, ele vai e renova. Vai reagrupando tudo para que depois a Oxum venha a seguir e imante o que ele reagrupou, agregando tudo que ele agregou, mas com novas, renovadas condições. Trono Oxum é mineral agregador e conceptivo. Bom, eu vou dar um intervalo porque eu tenho que fechar uma janela para ter um temporal aqui. Eu estou avisando, porque vocês acham que nem percebem, mas eu estou avisando para se sentir alguma oscilação, foi isso, tá? Bom, agora, senhores, eu vou ler direto do livro. Melhor. Oxum é um mineral, é agregadora e conceptiva. É o amor que une os seres e a concepção que gera vidas. O Xumaré é temporal, diluidor e renovador. É o tempo que dilui as agregações desequilibradas e o arco-íris, entre aspas, que anuncia que a vida continua, já renovada. Oxum é o amor agregador, Oxumaré é o diluidor das paixões. Oxum rege sobre a concepção da vida, Oxumaré rege sobre a genética renovadora da vida. Oxum e Oxumaré são regidos pelo planeta Vênus, que é um planeta misto.
Por que eles dizem que Vênus é um planeta misto? Porque ele é masculino e feminino. Aqui a Terra também. Acho que se não me engano, Marte é masculino. Oxum, na numerologia, é o número 2. Oxum na numerologia é o número 2, Oxumaré é o número 11. Oxum é o amor à vida, Oxumaré é a sua renovação. Oxum é a fecundidade e Oxumaré é a sexualidade fecunda. Oxum é o mineral que enobrece a vida e Oxumaré é o tempo que dilui, a riqueza que desvirtua. Oxum é a divindade do amor e Oxumaré é a divindade que o renova na vida dos seres. Esqueci de colocar aqui o... Ah, não, tá bom. Estava certo. Bom, eles são assim porque foram gerados no Criador, foram gerados em Deus, nele, gerados nele, no Criador. E são em si mesmo, neles próprios, os tronos, o amor e a renovação da vida, a agregação e a diluição do emocional apaixonado, que desequilibra as uniões. Apaixonado é aquele amor doentio, paixão. É aquele amor doentio que quando a mulher não quer mais viver com o homem, ele vai e assassina, faz feminicídio, porque ele não admite pelo ego, né, pelo ego aflorado, não admite que a mulher vá procurar ser feliz, né, dizer, com outra pessoa. Então, ele faz isso. Em mundos evoluídos, se uma mulher não quiser ficar, pronto, é aceito. Mas também há planetas evoluídos, piores do que esse. Evoluídos na tecnologia, mas no sentimento, no amor, é pior que a Terra. Um exemplo são os reptilianos da não-luz, que são os que se voltaram para a luz, mas tem os da não-luz. Isso foi contado por um rapaz que diz ter sido reptiliano. Então, lá é assim, quando o reptiliano não quer mais uma mulher, ele mata a mulher. Inclusive, alguns, vamos dizer, a decepam vivas, comem, porque alguns reptilianos comem seres humanos, né? Então, eles fazem isso. E lá nesse planeta que ele fala, que ele conta, tem que seguir as regras. Por exemplo, todo macho tem que ser soldado. Se não quiser, é morto. Todos os seres lá têm que comer carne humana. Se não quiser comer carne humana, é morto. Isto contado por um rapaz que foi reptiliano. Viveu em Marte, viveu no planeta reptiliano, viveu também num planeta de Greys,
que como ele não tinha inteligência, fazia muitas perguntas, não tinha a inteligência ao nível deles, eles o mataram também. Ele conta que ele foi empurrado de como se fosse um prédio, né? Mas muito alto, vamos dizer assim, 200, 300 metros de altura. Então, foi oferecido a ele para ver de lá a vista, né, da cidade lá. E aí fez assim, ele caiu, morreu. Ele diz que nasceu em Marte e quando jogaram a bomba em Marte, né, foram os reptilianos que fizeram isso, lá nos seres de Marte, ele veio exilado aqui para a Terra. Ele diz isso. Então, estou passando para vocês aí. Agora, não vamos radicalizar. Reptilianos são maus, mas nem todos. Alguns se voltam para o bem, tá? Para a luz, né? Muitos ajudam também. Então, o Shun imanta e magnetiza seres fêmeas, mulheres, gerados pelo Criador na sua onda fatorada mineral, ou do amor, né? Dando-lhes sua qualidade agregadora. O Xumaré imanta e magnetiza os seres machos, os homens machos. Os seres machos, pode ser os seres animais também, fêmeas e machos. É que, para quem não entendeu, eu estou falando como os humanos também. Porque, veja só, eles foram imantados lá no início da vida, na imantação das partículas, ainda inconsciente, depois vão, já dentro do planeta Terra, já vão evoluindo para outro tipo de seres, né? Algas, plantas, e aí, animal. Então, o animal macho é irradiado por Xumaré. O animal fêmea, pelo Oxum. E nós também, porque nós somos a evolução dos animais. Então, o Xumaré imanta, magnetiza os seres machos, gerados pelo Criador na sua onda temporal, fatorando-os com uma qualidade dual que tanto dilui as agregações quanto renova os meios e os sentimentos. E então surge a hereditariedade de Oxum e de Oxumaré, amorosas, renovadoras, qualidades mais marcantes dessas filiações divinas. Então, nós somos filhos dos tronos. E os tronos são filhos do trono das 7 encruzilhadas, que fez o que o Criador quis, individualizou, porque o nosso Sol tem todas as qualidades do Criador, da fonte, mas, como houve necessidade da individualização, ele fez o trabalho do Criador. Uns são filhos dos outros, e no final está tudo ligado, né? Agregado, tudo ligado, por fios até finíssimos no espaço, tudo ligado, que tudo é um só. Agora vou dar algumas características, eu não vou dar todas, para não haver confusão, porque isso é um outro estudo que tem que comparar com as características dos outros seres humanos, quando
já modificados ficam seres humanos, e porque tem algumas características quase iguais, muito semelhantes. Então, eu vou dar só algumas. As filhas de Oxum, no positivo, são amorosas, delicadas, meigas, sensíveis, perceptíveis, perfeccionistas, cuidadosas, amáveis, protetoras e maternais. Já os filhos de Oxumaré positivos são extrovertidos, falantes, galantes, envolventes, comunicativos, criativos, amáveis, educados, curiosos, interrogativos e alegres. As filhas de Oxum, no negativo, são ciumentas, agressivas, vaidosas, insuportáveis, intratáveis, vingativas, não esquecem uma ofensa e não perdoam uma mágoa. Os filhos de Oxumaré, no negativo, são apáticos, mórbidos, fechados, sombrios, isolacionistas, solitários, autopunidores, venenosos e aziagos. As filhas de Oxum apreciam festas. Já os de Oxumaré apreciam ciências. Bem, fico por aqui. Então, algumas pessoas que têm as características negativas, é preciso se dedicar mais ao amor incondicional para mudar um pouco, né? Pelo menos com o tempo, vai mudando, aos poucos vai mudando. É preciso, porque se ali diz, né, que as filhas são vingativas, então é preciso mudar, é preciso evoluir, é preciso trocar, fazer a reforma íntima. Okay? Bem, senhores, está aí. A próxima vez vai ser a irradiação do conhecimento, a hereditariedade na irradiação do conhecimento, que vai ser sobre os tronos Oxóssi e Obá. Existia uma música aí que eu não lembro o cantor, que eu até gostava de ouvir. Ele cantava, né? Obá, Obá, darará. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Não lembro mais. Ele já não existe mais, né? Acho que não. Então, senhores, até o próximo vídeo. Tudo de bom. E vamos caminhando a estrada da sabedoria, do conhecimento, mas principal, atuar com amor incondicional com tudo e com todos. Tchau.